Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando escatologia bíblica à luz de Ezequiel e, de vez em quando, colhendo um pouquinho em outros livros da Bíblia, colhendo lá no livro de Isaías, colhendo lá no livro de Malaquias, colhendo lá no livro de Zacarias, colhendo no Novo Testamento, colhendo no Apocalipse e assim por diante. Então estamos estudando o livro de Daniel, estamos estudando tematicamente dentro de Ezequiel. O tema do nosso trimestre, o tema geral, é a justiça divina. Por quê? Porque no final de todas as coisas, Deus agirá com justiça. O subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós já estamos diante da lição de número 11, cujo tema da semana, é interessante essa questão de tema da semana, porque pessoas que só gostam de ler a revista no dia da aula. Não faça isso, leia a revista com antecedência, se prepare e vá para a sala de aula para que haja uma discussão de ideias, para que o professor possa interagir contigo e assim haver uma compreensão melhor, tá bom? Então o tema da semana é a visão do templo e o milênio. Nos vídeos anteriores nós já falamos as diferenças dos templos. Nós falamos lá do tabernáculo, falamos do templo de Salomão, falamos do templo de Zorobabel, a ampliação do templo feita por Herodes. Nós falamos que no local deste templo hoje tem a mesquita muçulmana de Omar. A mesquita de Omar está lá no templo, é aquela da abóbada dourada, você encontra isso muito fácil no Google. E há um templo que nós não temos os detalhes sobre ele, que é o templo da Grande Tribulação. Jesus fez referência a esse templo, é o local da desolação, onde Satanás vai querer ser adorado. Aí, este templo, nós não temos os detalhes sobre ele, só que ele vai existir. Inclusive, dizem por aí, a gente já tem eu pelo menos há mais de 15 anos acompanho, que os judeus já têm todos os elementos deste templo prontos. Basta só eles terem uma oportunidade que eles construirão. Só que essa oportunidade é impossível, no momento é difícil, porque ele está no período do lado palestino. Quando Israel foi reconhecido como nação independente, de um lado ficou Israel, do outro lado ficaram os muçulmanos, e do lado muçulmano é justamente Palestina, é justamente que está esse templo. E precisava que a mesquita de Omar saísse, que está a mesquita de Omar, melhor dizendo, precisava que a mesquita de Omar saísse para que o templo fosse construído naquele local. E nós entendemos pela leitura da Bíblia Sagrada que somente com um tratado de paz que isso poderá ocorrer. E este tratado de paz, diga-se de passagem, só ocorrerá depois que a igreja for arrebatada, quando o anticristo fizer um acordo com Israel. Judeus, palestinos vão fazer um acordo, ou seja, é uma paz política, é uma falsa paz, que vai durar somente 3 anos e meio. Posterior a este templo, que nós não sabemos a descrição, que é o templo da Grande Tribulação, virá o templo do milênio, que este nós sabemos a descrição. Se você tem aí uma Bíblia de estudo Thompson, você vai encontrar nesta Bíblia o desenho do templo com todos os seus detalhes. Ou você vai abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 43, você tem os detalhes dessa Bíblia, desse templo. E se você entrar na internet, você ainda vê em 3D. Eu encontrei na internet, no YouTube, alguns vídeos falando sobre esse templo, o templo do milênio, o templo de Ezequiel 43, em 3D. De acordo com o texto que está lá em Ezequiel, alguém entendeu aquela planta, desenhou em 3D e mostra exatamente como é que é o templo, e isso é muito bom. Facilita a nossa compreensão e orienta que você assista, tá bom? Então, tratando da visão do templo e do milênio, nós estamos hoje no 4º vídeo. Esta é a nossa 4ª reflexão. Já fizemos 3, esta é a 4ª e, querendo Deus, faremos mais 2. Então, você é convidado a assistir os anteriores, assistir os futuros, que assim cremos que Deus nos dará a oportunidade. Se Ele não nos der, nós iremos para a eternidade. E, como disse Paulo na carta aos Filipenses, isso é muito bom. É melhor estar lá do que permanecer aqui, mas enquanto estamos aqui, temos essa obrigação de anunciar aos irmãos. Eu faço isso com extremo prazer. Então, assista esses vídeos, porque o irmão Daniel tem que colocar todos numa mesma capa. Perceba que estão todos iguais. Então, aqueles que estão iguais, você deve assistir todos. São 6, tá bom? Assista.
E aproveita aí, se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta, comente, porque tem conteúdo muito bom, tá bom? Vamos à nossa leitura de hoje, que está no livro dos Salmos, no Salmo de número 26 e no verso de número 8. Salmo 26, verso 8. E a epígrafe da leitura de hoje diz: a glória de Javé, ou Jeová, simboliza a presença de Deus. A glória de Javé simboliza a presença de Deus. Nós vamos fazer aqui a leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo hoje uso da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Vamos lá para Salmo 26, versículo 8. 26, versículo 8. Verso 8. Diz assim: neste salmo, para nós contextualizarmos, Davi está recorrendo a Deus, confiando na sua própria integridade. Davi sabia que andava na presença de Deus e ele ora a Deus e fala do que ele tem feito perante Deus. E das coisas que ele tem feito perante Deus, ele chama a atenção no verso 8 para uma muito importante que nós todos deveríamos fazer. Diz assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Veja bem, quando Davi escreve este salmo, ainda não tinha templo. O próprio Davi quis construir um templo, quis edificar uma casa ao Senhor, mas o Senhor não lhe permitiu. Por quê? Porque Davi, conforme diz o texto, era homem sanguinário. Davi derramou muito sangue. O Senhor disse: não, Davi, você não vai construir. Davi, então, compreendendo a vontade de Deus, porque tem muita gente que vai contra a vontade de Deus. Eu já vi casos em que alguém disse: você vai mudar de igreja, falando de pastores, que é algo parecido com Davi aqui. E a pessoa brigou, mas não mudou de igreja. Usou os artifícios políticos, o que tinha em mão, mas não mudou de igreja. Davi não. Davi aguardou. O Senhor disse: você não vai fazer isso. E como ele se dizia homem de Deus, e ele era homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, diga-se de passagem, um líder segundo o coração de Deus, ele não enfrentou. Ele aguardou aquela situação e deixou que seu filho Salomão construísse a casa ao Senhor. Ele, todavia, preparou tudo. Ele juntou material, ele deixou tudo pronto para a construção da casa. Mas Davi é aquele homem que tinha tanta alegria na casa do Senhor, que fazendo um dos seus salmos, ele poderia focar somente na guerra. Mas Davi focava na guerra e mesmo não sendo sacerdote, focava na casa do Senhor. O coração de Davi estava voltado para as coisas de Deus. Ele mesmo escreve num salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí ele diz que os passarinhos têm ninho ali, os passarinhos acham refúgio na casa de Deus. Ele também encontrava. Ele sempre voltava para Deus quando percebia que pecava e pedia a Deus perdão pelos seus pecados. E aqui ele revela, mesmo estando ainda no tabernáculo, ele revela: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua presença. Davi não estava presente quando o tabernáculo lá atrás foi inaugurado por Moisés. Conforme nós lemos em Êxodo 40, versículos 34 e 35, no momento em que Moisés fez a inauguração do tabernáculo, a glória de Deus desceu no tabernáculo que Moisés não conseguiu entrar. É esta glória que Davi está referindo-se aqui. Ele diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Então, neste sentido, para nós resumirmos a nossa reflexão de hoje, é interessante sabermos que a casa, o templo que nós estamos falando, o templo, especialmente o templo lá do milênio, servem exclusivamente para a glória de Deus. Eu agora vou fazer uma referência a um amigo muito querido e é meu companheiro de muitas lives, que é o presbítero Maciel Silva. O Maciel, ontem, trocando umas figurinhas comigo via rede social, ele disse: Claudionor, você prestou atenção que a ampliação feita por Herodes lá no templo de Zorobabel, ela teve um fim social, mas não teve a glória de Deus, como aconteceu
lá no templo de Salomão e como aconteceu lá no tabernáculo? Zorobabel retornou, o povo queria o templo de volta, o Senhor disse que o povo edificaria a casa, Zorobabel edificou a casa, mas nós não temos notícia da glória de Deus como aconteceu no templo de Salomão. Aí quando chegamos nos dias de Herodes, que ultrapassou todo aquele período do período, toda aquele trajetório, aquela época do período interbíblico, 400 anos entre Malaquias e Mateus, nós temos que o templo foi profanado pelos macabeus, o templo foi profanado por Antíoco IV Epifânio e feita a rededicação pelos macabeus. E quando chegou no período romano, tendo passado ali os macedônios, Babilônio, macedônio, grego, quando chegou no período romano, Herodes, então, numa tentativa política, era um templo grande e suntuoso. A tentativa ali de Herodes foi uma tentativa política. Herodes não teve tentativa de adorar a Deus, não. É por isso que a glória de Deus não se manifestou como aconteceu lá atrás com Salomão e aconteceu lá atrás também com Moisés. Herodes teve a intenção de tão somente politicamente crescer, pois ele era o homem das grandes obras. Enquanto ele fazia o templo, ele fez também um local das Olimpíadas, onde as pessoas competiam nas Olimpíadas nus. Enquanto de um lado o povo adora a Deus, do outro lado tem gente praticando a profanação. Edificou a casa Antônia, Herodes fez para si grandes locais, como por exemplo, lá perto de Qumran, ele fez para si uma fortaleza lá que, assistindo Israel com a Aline, um abraço a Aline, Deus te abençoe lá em Israel, ela mostra que aquela fortaleza lá, aquelas casas de sauna, casas de banho, ainda hoje ninguém conseguiu descobrir a profundidade do que a arqueologia não chegou nos detalhes do que Herodes edificou ali. Então Herodes, um grande construtor, fez muitas estradas, pavimentou muita coisa e ampliou o templo e deixou ele muito grande. Nos dias de Jesus você tinha o átrio das mulheres, o átrio dos gentios, aí você tinha todo esse tipo de coisa, aquelas grandes construções que foram feitas na frente, ele ampliou o templo e ainda fez grandes construções na frente do templo. Mas essas grandes construções não foram para a glória de Deus. E o Maciel chamou a atenção disso. Então Deus te abençoe, irmão Maciel. Observe que Davi diz, a habitação da tua glória, a casa de Deus deve ser a habitação da tua glória. Pois bem, no templo que nós estamos a estudar, o templo do milênio, a glória de Deus será plena, pois o próprio monte, lá nos templos anteriores, era só no lugar santíssimo. Mas lá neste templo haverá um monte no milênio, e sobre este monte será edificado este templo, e não só o templo todo será um lugar santíssimo, mas todo o monte será um lugar santíssimo. Isto quer dizer que a glória de Deus estará ali plena. E Jesus estará lá, Deus, pois Jesus é Deus, estará lá dentro deste templo, pisando lá, sentando lá e podendo receber glória, pois Ele é Deus. Fique conosco e assim como Davi, tenha prazer em adorar a Deus na sua casa. E como escreveu Salomão, seu filho, aquele que edificou o templo, o primeiro templo, quando entrares na casa de Deus, eu te deixo o conselho, guarda o teu pé. Nós temos entrado na casa de Deus e temos visto shows, apresentações teatrais, nós temos visto homens mostrando sua capacidade de oratória, mas muitos casos, não generalizando, muitos casos, não todos, mostram que não passou de uma mera apresentação. Se você tiver coragem, abra o livro de Amós e abra o livro de Isaías. Isaías capítulo 1 e Amós parece que o capítulo 5. Transcorra ali dentro de Isaías 1 e de Amós 5 e você vai ver que Deus vai dizer que ele não tem prazer em gordura de carneiro lá atrás. Ele não tem prazer no barulho estridente das músicas. Deus ficou tão chateado naquela época que ele disse, eu não quero nem ouvir o som dos instrumentos de vocês. Então nós precisamos saber se o nosso culto, como disse Davi, está sendo um culto, porque ali tem a glória de Deus. E como diz a nossa leitura, a nossa epígrafe diz, a glória de Javé simboliza a presença de Deus. Então a glória de Deus simboliza que Deus está presente. Se Deus está presente, onde é que está a reverência? Onde é que está o respeito? Onde é que está a ordem? Temos um livro aí muito interessante, Erros que os adoradores não devem cometer ou devem evitar, de Ciro Sanches e Borges, a quem eu também deixo meus cumprimentos.
E tem um outro livro muito interessante também que me passou agora o autor, que ele questiona, é um culto ou é um show? Tem um outro livro, eu acho que é do Ciro Zibordi também, onde é evangelho que Paulo jamais pregaria. Paulo, como personagem, vem de lá, daquela região, para o Brasil, e alguém pega Paulo no aeroporto e leva Paulo para assistir um culto. E durante o culto, Paulo vai vendo algumas coisas e diz, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro? Aí a pessoa diz, não, isso aqui é o que você ensinou. Paulo, eu não ensinei isso não. Isso aí não tem nada a ver com o que eu ensinei. Aí o texto lá, o autor, ele coloca o texto para mostrar como deveria ser. Bem recente, uma pessoa conversando comigo, digo, eu não entendo por que as congregações estão tão cheias e a sede está vazia. A gente antigamente via o púlpito cheio, hoje tem 1, 2 pessoas. De repente, lendo esses livros, poderá compreender alguma coisa. Ou entendendo o que diz Davi. A casa de Deus é o local da habitação da sua glória. E a glória de Deus, quando está presente, simboliza a presença de Deus. Porque em alguns momentos, a casa não passa de 4 paredes. E esse não é o objetivo da casa edificada ao Senhor. A glória é dele, tudo é para ele, tudo é feito por ele. Por esse motivo, no milênio, ele vai edificar, o Senhor Jesus Cristo vai edificar uma casa para a sua glória e haverá santidade, será santíssimo, não só no monte, mas não só no templo, mas em todo o monte ele estará edificado a casa do Senhor. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a glória de Deus se manifestou no templo por ocasião da sua destruição pelos caldeus. A glória de Deus se afastou. O óculos me pegou uma peça aqui, eu também achei estranho. A glória de Deus se afastou do templo por ocasião da sua destruição pelos caldeus. Fiquem todos na paz do Senhor. Se inscreve aí no nosso canal, viu?